Aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar você a me seguir no Instagram. Eu tenho compartilhado algumas histórias, partes da minha vida lá, e tenho feito algumas perguntas também, e aí o pessoal acaba interagindo lá, e eu quero que você também me acompanhe lá para a gente poder estar batendo um papo diretamente, um papo mais direto do que aqui no YouTube. Então me siga, o endereço está aparecendo aqui na tela e eu aguardo você lá. E nesse vídeo vamos falar sobre a incrível distância entre planejar e executar. Sim, existe uma distância. Eu tenho certeza que você já sentiu essa distância no momento que talvez você tenha assistido a algum vídeo inspiracional ou participado de alguma palestra, escutado alguém que realmente te inspirou, lido um livro, feito alguma coisa que realmente te causou aquele entusiasmo inicial. O que acontece com a maioria das pessoas, inclusive já aconteceu comigo também, é que quando nós temos contato com este tipo de material, nós sim ficamos empolgados, ficamos entusiasmados. O nosso nível de vontade de executar vai lá nas alturas. A gente começa a planejar, começa a escrever um monte de meta, um monte de objetivo, resultados que nós desejamos alcançar, e aí fica tudo lá registrado, tudo bonitinho. Só que quando nós começamos a executar de fato, nós começamos a sentir a pressão, não é mesmo? Quando você estabelece o objetivo de perder mais peso, talvez perder 7 quilos, talvez esse seja o seu objetivo, vamos imaginar que seja. E aí você estabeleceu esse objetivo, você começou a malhar, começou a ir na academia, começou a suar a camisa de fato, e aí você se sente cansado, você se sente realmente sobrecarregado. Por quê? Porque existe esse estresse, existe realmente esse desconforto. E a maioria das pessoas, quando planeja alguma coisa e vai executar, ela sente esse desconforto e o que elas fazem? A maioria desiste no meio do caminho, a pessoa para. Alguns nem chegam a começar, alguns apenas ficam com esses objetivos escritos ou então na cabeça, o que é pior ainda, né? Então, para que nós possamos resolver esse problema, o primeiro passo que nós devemos tomar é justamente estar consciente que sim, existe um desconforto. Quando você planeja e quando você executa, existe essa diferença. É completamente diferente. E isso faz parte do processo, esse desconforto. Porque quando você está executando, você está de fato se instalando naquilo que você desejou. Então todas as pessoas que geram grandes resultados, essas pessoas, elas colocam um enorme esforço para poder fazer as coisas funcionarem, para poder realmente elas conseguirem alcançar os seus resultados. E nós então devemos desenvolver essa consciência. Então quando você estiver realizando algo que você tinha estabelecido inicialmente, saiba que aquela dor faz parte do processo. Não existe crescimento no conforto. E o grande problema é que nós, de certo modo, quando nós éramos crianças, nós ouvíamos dos nossos pais que nós seríamos presidentes de nações, nós pilotaríamos aviões, nós pilotaríamos carros de corrida, carros de Fórmula 1, não é mesmo? Ou então nós seríamos cantores famosos, cantoras famosas, atrizes, atores famosos, atores que realmente atuam em Hollywood. Só que quando nós entramos na realidade da vida adulta, nós percebemos que as coisas não são tão fáceis assim. E aqui vem então o nosso, ou pelo menos a necessidade do desenvolvimento da nossa mentalidade. Nós temos que realmente assumir aquilo que nós estamos fazendo, porque o sentido daquilo que nós estamos fazendo, ele é muito mais importante do que simplesmente o que você faz. Não importa a sua profissão, não importa a sua carreira. O importante é você executar e muito bem aquilo que você está fazendo. Então, se você planejou alguma coisa, você começou a executar e sentiu aquele desconforto, saiba que isso faz parte do processo. Você deve continuar, você vai suar, você vai realmente sentir dor no processo. É como a vida de um atleta. Quando nós vemos esses atletas famosos, que ganhadores de Olimpíadas ou campeonatos mundiais, como que você acha que é a vida desses atletas? Quantas coisas que eles precisam abdicar-se para poder realmente ter mais força, mais concentração, desenvolver músculos? São inúmeras coisas que eles precisam fazer. Eles precisam realmente pagar o preço. E é justamente isso que nós devemos fazer também. Tudo que nós desejamos,
nós vamos ter que pagar o preço de um jeito ou de outro. Porque se as coisas vêm de maneira fácil demais, o que vai acontecer é que nós não vamos dar o valor devido àquilo que nós conquistamos, seja bens materiais, nesse caso é bens materiais, obviamente. Porque aquelas pessoas que não precisam se esforçar para poder conseguir o que elas conseguem, o que acontece é que a vida dessas pessoas se tornam vazias. Não tem sentido. Por quê? Porque veio tudo de maneira fácil, sem esforço. De repente a pessoa, obviamente, nem todas as pessoas acontece isso, não são com todas as pessoas. Algumas pessoas que herdam, elas trabalham elas mesmas e elas conseguem gerenciar aquilo que elas herdaram, elas honram aquilo que elas herdaram. No entanto, a grande maioria, principalmente aqueles que ganham na loteria sem ter a preparação devida, o que acontece? A pessoa, apesar do dinheiro, apesar das conquistas materiais, a pessoa se sente vazia. Por quê? Porque ela não trabalhou a parte mais importante, que é o lado interno. Então perceba que o que vai fazer com que você realmente tenha satisfação na vida, o que vai fazer com que você realmente olhe para as suas conquistas e perceba que você realmente colocou suor, energia, até mesmo sangue, em alguns casos, quando você chega nesse nível de consciência, você consegue usufruir de maneira muito mais profunda daquilo que você conquistou. Porque não são as conquistas em si, mas sim o seu esforço, aquilo que você realmente teve que aprender, aquilo que você realmente teve que colocar esforço, as habilidades que você teve que desenvolver, as suas capacidades, o quanto você cresceu no processo. Isso é o mais importante. Porque, de um jeito ou de outro, nós, em algum momento, vamos partir deste mundo para um mundo melhor, ou pior, dependendo da situação, dependendo de como que nós estamos nos comportando aqui neste planeta, neste plano. Então perceba que o que vale na vida mesmo é o esforço que nós colocamos quando queremos alcançar algum objetivo. Seja um objetivo dentro da área profissional, dentro da área financeira, desenvolvimento de uma habilidade. Então tudo isso engloba realmente, isso traz a sua formação pessoal, a sua formação de caráter. Então sim, existe uma enorme diferença entre planejar e executar. Então quando você traz consciência sobre esse conceito, você consegue então continuar, você consegue realmente trazer essa resiliência para poder superar aqueles obstáculos que fazem parte do processo, para que você consiga então chegar aonde você deseja. Outro exemplo clássico disso é a pessoa que, por exemplo, eu vou até trazer um exemplo meu, pessoal. Eu não tenho habilidade no futebol. Eu não sei driblar direito, eu não sei fazer gols, eu não tenho essa habilidade. Por quê? Porque eu não treinei. Na minha juventude, eu acabei direcionando o meu foco para outras áreas. Eu comecei a empreender com 19 anos. Eu comecei as artes marciais com 16 anos. E aí eu coloquei mais foco nessas áreas do que simplesmente aprender futebol. Aprender futebol para mim nunca foi uma prioridade. Embora eu não tenho nada contra quem queira, até incentivo que a pessoa pratique algum tipo de esporte. Mas o fato é que eu não sou habilidoso no futebol. Se eu quiser, por exemplo, me tornar habilidoso, o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar numa escola de futebol, eu preciso contratar talvez algum profissional que possa me ensinar os macetes para que eu possa então desenvolver aquela habilidade e conseguir chegar no meu resultado, que é efetivamente ser habilidoso no futebol. Só que nesse processo eu vou ter que colocar esforço, vou ter que aprender um novo jeito de pensar, uma nova forma de agir. Então as coisas não vêm de maneira fácil, mas elas são possíveis desde que nós realmente estejamos conscientes dessas dificuldades, e assim nós precisamos também trazer esse esforço para poder continuar e não parar. Então, se você está realizando alguma coisa, se você tem um planejamento que você fez e você está encontrando dificuldade em executar esse planejamento, saiba que o que você deveria estar fazendo é exatamente executando. E outro ponto importante, não se preocupe com o resultado. Muitas pessoas elas ficam eufóricas em alcançar aquilo que elas desejam de maneira rápida. Óbvio, se você conseguir alcançar aquilo de maneira rápida, excelente, mas a regra tem mostrado que algumas pessoas conseguem chegar mais rápido, a maioria não. A maioria sempre vai ter mais dificuldades
Então é preciso nós trabalharmos essas dificuldades. E se você não conseguir aquilo que você deseja, não tem problema. O mais importante foi o quê? Foi o seu esforço. Foi realmente o tipo de pessoa que você acabou se tornando para poder realmente continuar naquele processo. Talvez você ganhe muito dinheiro ou faça muito dinheiro. Talvez você consiga exercer aquela carreira ou profissão que tanto você sonhou. Talvez sim, talvez não, mas não importa. O importante é você estar ali, tentando. O importante é você sempre estar caminhando, sempre estar executando. Isso é o mais importante, porque cedo ou tarde, mesmo que você não siga por aquela carreira, por aquela profissão, você vai aprender alguma coisa. E aí você pode pegar aquele aprendizado e levar para uma outra área da sua vida. Então isso vai fazer toda a diferença e eu tenho certeza que você vai aplicar esse conceito a partir de hoje. Você vai ter consciência de que essa distância, esse esforço é necessário entre o planejamento e a execução. Comece a executar, não se preocupe com o resultado. O importante é você executar. Isso é o mais importante. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aqui. Se você não for assinante aqui no canal, em algum lugar tem um quadradinho para você clicar, assinar para que você receba o próximo vídeo. E se você quiser se tornar uma pessoa mais produtiva, eu gravei uma aula no endereço atitudeprodutiva.com.br, onde eu vou deixar o link dessa aula abaixo desse vídeo na descrição. Aguardo você nessa aula, eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo em assistir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!